Escolas deveriam ser santuários de aprendizado, lugares onde o futuro é moldado entre risos, correrias e o som do giz no quadro negro. Mas o que acontece com toda essa energia acumulada quando o último sinal toca e as portas são trancadas para sempre? Paredes que absorveram décadas de ansiedade, medo, alegria e tristeza não ficam simplesmente em silêncio. Elas esperam, elas observam e, às vezes, elas repetem o passado de forma distorcida. Hoje, trago a vocês 5 relatos perturbadores de pessoas que ousaram perturbar o sono dessas instituições esquecidas e encontraram algo que não consta na grade curricular. Acomode-se, apague as luzes. A aula vai começar. Existe uma teoria na física acústica que sugere que o som nunca desaparece completamente. Ele apenas se dissipa até se tornar inaudível para o ouvido humano. Mas a energia da onda permanece vibrando na matéria. Eu sempre achei que isso fosse apenas uma curiosidade científica, algo para preencher livros didáticos, até o dia em que entrei naquele prédio. O silêncio em uma escola abandonada não é a ausência de som, é uma pressão física. É como se o ar estivesse retido nos pulmões do edifício, esperando o momento certo para expirar. Eu não sou médium, não sou sensitivo, e sinceramente, sempre fui cético em relação a fantasmas ou espíritos obsessores. Meu interesse era puramente estético. A beleza da decadência, a ferrugem corroendo o metal, a natureza retomando o concreto. Mas há momentos em que a lógica cartesiana falha. Momentos em que os sentidos captam algo que o cérebro se recusa a processar, porque a implicação daquela realidade é aterrorizante demais para ser aceita. Naquele dia, a atmosfera estava carregada com uma eletricidade estática que arrepiava os pelos dos meus braços antes mesmo de eu cruzar o portão enferrujado. Não era frio, nem calor. Era uma temperatura estagnada, morta, como o ar dentro de um túmulo lacrado há séculos. Eu sentia um gosto metálico na boca, semelhante ao de sangue ou de uma moeda velha, e um zumbido constante no fundo do ouvido, na fronteira da percepção. Muitos exploradores urbanos falam sobre a regra de 3. Se você ouvir algo 3 vezes, não é o vento, não é um animal e não é a sua mente. É um convite. Eu ignorei o primeiro som, racionalizei o segundo, mas quando o terceiro ecoou pelo corredor principal, meu corpo reagiu com um instinto primitivo de sobrevivência que eu nem sabia que possuía. O medo não foi gradual. Foi uma injeção de adrenalina gelada direto no coração. O que vou relatar agora não é uma história de fantasmas tradicional, com lençóis brancos e correntes. É sobre a arquitetura do medo. É sobre como um lugar desenhado para controlar massas de crianças pode se tornar, no abandono, um labirinto projetado para aprisionar algo muito mais antigo e faminto. E eu, com minha arrogância e minha câmera DSLR, fui a presa perfeita que caminhou voluntariamente para a boca do lobo. Meu nome é Ricardo. Tenho 34 anos e há 5 me dedico à fotografia de locais abandonados, o que chamam de urbex. Minha rotina é sempre a mesma: pesquisa histórica, mapeamento via satélite, verificação de segurança estrutural e, finalmente, a invasão. A escola em questão, cujo nome prefiro omitir para evitar que outros vão até lá, foi fechada em 2008 após uma série de problemas estruturais e rumores de contaminação no solo. Era um prédio brutalista de concreto exposto, que parecia mais um presídio do que um local de ensino. Era uma tarde de terça-feira, nublada, daquelas em que o céu de São Paulo parece uma tampa de chumbo sobre a cidade. Eu estacionei o carro a 2 quarteirões de distância, coloquei minha mochila com as lentes, lanternas e um pé de cabra pequeno e caminhei até o muro dos fundos. A vizinhança ao redor também parecia estar morrendo. Casas com placas de aluga-se, ruas vazias. O isolamento era perfeito para o meu trabalho, mas péssimo para a minha segurança caso algo desse errado. Pulei o muro com facilidade, aproveitando uma pilha de entulho encostada na divisa. O pátio interno estava tomado pelo mato alto, com brinquedos de um parquinho enferrujado despontando como esqueletos de metal no meio do verde. O balanço rangia suavemente, embora não houvesse brisa alguma. Aquele som rítmico, hic-nic, foi a primeira coisa que me incomodou.
Mas eu estava focado em encontrar um ponto de entrada para o prédio principal. Encontrei uma janela com o vidro quebrado no andar térreo, que dava para o que parecia ser a antiga cantina. O cheiro que me atingiu assim que coloquei os pés lá dentro era uma mistura nauseante de mofo, madeira podre e algo adocicado, como flores deixadas em um velório por tempo demais. Minha respiração ecoava. Ajustei o ISO da câmera, liguei a lanterna tática e comecei a explorar, buscando aquela luz dramática que entra pelas frestas e ilumina a poeira suspensa. Eu estava calmo, metódico. Fotografava as mesas empilhadas, os azulejos quebrados, as frases de amor e ódio riscadas nas paredes por gerações de alunos. Tudo parecia normal, até eu chegar ao corredor das salas de aula do primeiro andar. Foi ali que a realidade começou a se dobrar. O corredor parecia mais longo do que o prédio permitiria externamente, e a escuridão no final dele era densa, sólida, como se absorvesse a luz da minha lanterna em vez de refleti-la. Eu comecei a andar pelo corredor. O chão estava coberto de papéis, provas antigas, boletins de 1999, 2002. A cada passo, o som das minhas botas esmagando o papel seco soava como trovões naquele silêncio opressivo. Parei em frente à sala 104. A porta estava entreaberta. Apontei a câmera para dentro. As carteiras estavam organizadas em círculos, não em fileiras. No centro, uma única cadeira de professor, virada para as carteiras, como se estivesse presidindo uma reunião silenciosa. Foi quando ouvi o primeiro som. Não foi um barulho de construção caindo. Foi sutil. O som de um giz batendo na calha do quadro negro. Toque, toque. Girei o corpo rapidamente, iluminando a sala. Nada. Apenas poeira dançando no feixe de luz. É o prédio assentando, murmurei para mim mesmo, tentando convencer meu cérebro racional. Voltei para o corredor. Dei mais 5 passos. O segundo som veio de trás de mim, da sala que eu acabara de verificar. O som inconfundível de uma carteira sendo arrastada no chão de taco. Aquele som agudo, vibrante, que faz os dentes doerem. Rast! Parei. O suor frio começou a escorrer pelas minhas costas, colando a camiseta na pele. Meu coração, que até então batia num ritmo de exploração, começou a galopar. Eu conhecia a acústica de lugares vazios. Sons viajam de formas estranhas. Mas aquilo foi deliberado. Aquilo foi pesado. Virei-me lentamente com a câmera na mão, o dedo tremendo no obturador. A porta da sala 104, que estava entreaberta num ângulo de 45 graus, agora estava escancarada. Eu não a vi se mover. Eu não ouvi a dobradiça ranger. Ela simplesmente estava aberta. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Olá, tem alguém aí? Sou fotógrafo, não sou da polícia. Gritei. Minha voz soou patética, fraca, morrendo antes de chegar ao final do corredor. O silêncio que se seguiu foi pesado. Decidi que já tinha fotos suficientes daquele andar. Virei-me para voltar à escada. Foi quando a temperatura despencou. Não foi gradual. Foi instantâneo, como entrar em um frigorífico. O visor da minha câmera embaçou. E então, o terceiro som. Do final do corredor, daquela escuridão densa que minha lanterna não conseguia penetrar, veio o som de um sinal. Não um sinal elétrico moderno, mas aquele sino de mão, de bronze, antigo. Blim, blim, blim. E logo após o sino, veio o som que me fez questionar minha sanidade. O som de centenas de crianças, o burburinho do recreio. Risadas, gritos, correrias, conversas sobrepostas. O volume aumentava, vindo em minha direção como uma onda sonora física. Eu podia ouvir os passos de tênis de borracha correndo no chão, o som de lancheiras batendo, mas o corredor estava vazio. Eu estava paralisado, prensado contra a parede, vendo o nada, mas ouvindo uma multidão invisível correndo em minha direção. O som era ensurdecedor. Eu sentia o deslocamento de ar de corpos passando por mim. Senti puxões na minha roupa, pequenos toques frios nos meus braços como dedos de crianças curiosas, mas não havia ninguém. Eu fechei os olhos e comecei a rezar,
algo que não fazia há anos. Saia daqui. A voz não veio das crianças. Veio de muito perto do meu ouvido esquerdo. Uma voz gutural, rouca, de um homem velho, cheia de ódio. Abri os olhos. O som do recreio cessou instantaneamente. O silêncio voltou com a violência de um soco. Mas agora, algo havia mudado. No final do corredor, onde a escuridão reinava, uma figura se formava. Não era transparente. Era uma massa de sombra mais densa que o escuro ao redor. Alta, magra, desproporcional. Eu não pensei. O instinto assumiu. Corri. Corri como nunca havia corrido na vida. Tropecei nos papéis, bati o ombro no batente da porta, quase caí na escadaria. Enquanto descia os degraus de 2 em 2, ouvia atrás de mim não passos, mas o som de algo se arrastando, pesado e úmido, descendo as escadas numa velocidade impossível. Cheguei ao térreo, pulei a janela da cantina cortando minha mão no vidro restante e disparei pelo pátio. O balanço que antes rangia suavemente, agora balançava violentamente, para frente e para trás, num arco completo, como se alguém estivesse impulsionando-o com fúria. Cheguei ao carro sem fôlego, com a mão sangrando e a câmera pendurada no pescoço. Dirigi por quilômetros antes de ter coragem de olhar no retrovisor. Quando cheguei em casa, fui descarregar as fotos. A maioria estava normal, capturando a decadência melancólica do lugar. Mas a última foto, a que a câmera disparou sozinha enquanto eu corria pelo corredor, ela mostra algo. Está borrada, tremida, mas no canto esquerdo, perto de onde eu ouvi a voz sussurrar no meu ouvido, há um rosto, pálido, contorcido em um grito eterno, com os olhos negros e vazios olhando diretamente para a lente. Eu nunca mais voltei lá, e às vezes, no silêncio do meu apartamento, eu juro que ouço o som daquele sino de mão. Relato número 02. Dizem que a necessidade é a mãe da coragem, mas eu diria que ela é a mãe da estupidez. Quando aceitei o emprego de vigia noturno naquele colégio interno desativado, eu só pensava nas contas atrasadas e na facilidade do dinheiro. Só ficar lá, dar umas rondas e garantir que os usuários de drogas não queimem o lugar, disse o encarregado. Parecia o emprego dos sonhos para quem precisava estudar para concursos. Silêncio, solidão e um salário acima da média. Mas há uma diferença fundamental entre estar sozinho e sentir-se solitário. Nos primeiros dias, a solidão era minha companheira. Eu lia, ouvia rádio, fazia as rondas com tédio. Porém, a partir da segunda semana, a solidão foi substituída por uma sensação constante de invasão. A certeza absoluta de que, naquelas centenas de quartos vazios, naquelas salas de aula com cheiro de madeira velha, eu era o intruso. O colégio ficava no meio de um vale, cercado por eucaliptos que, à noite, balançavam com o vento, criando sombras que pareciam dedos longos tentando entrar pelas janelas. A energia elétrica havia sido cortada no prédio principal, funcionando apenas na guarita e em alguns postes externos. Minhas rondas eram feitas apenas com a luz da lanterna, um facho branco cortando a escuridão absoluta dos corredores. O medo começou com as portas. Eu sou metódico, tenho toque leve. Eu verificava cada maçaneta. Trancada, trancada, trancada. Mas na volta da ronda, 10 minutos depois, portas que eu mesmo havia testado estavam abertas. Não arrombadas, destrancadas. E não eram portas aleatórias. Seguiam um padrão, aproximando-se cada vez mais da guarita onde eu ficava. Na noite do relato que vou contar, a lua estava cheia, iluminando o pátio central com uma luz prateada e doentia. Eu estava na guarita quando vi uma luz acender no terceiro andar. O terceiro andar onde não havia fiação elétrica há mais de 10 anos. O terceiro andar onde ficava o antigo dormitório das meninas. Eu me chamo Carlos. Na época tinha 26 anos. O colégio, uma construção imponente do início do século XX, tinha aquela arquitetura clássica que mistura beleza e rigidez. Havia histórias na cidade sobre a disciplina férrea das freiras que administravam o local, sobre castigos severos e alunos que fugiam para nunca mais serem vistos. Eu ignorava tudo isso como lenda urbana de cidade pequena. Peguei meu cacetete e a lanterna mais potente.
O protocolo dizia para chamar a polícia em caso de invasão. Mas se fosse apenas moleques brincando, eu não queria causar alvoroço. Saí da guarita. O ar estava gélido. O silêncio do vale era absoluto. Nem grilos cantavam naquela noite. Olhei para cima. A luz no terceiro andar não era elétrica. Era trêmula, alaranjada. Fogo. Velas. Entrei pelo saguão principal. O som das minhas botas no mármore ecoava como tiros. Subi a escadaria central sentindo o corrimão de madeira pegajoso sob minha mão. O cheiro do lugar mudava à noite. De dia cheirava a pó. À noite, cheirava a cera queimada e enxofre. Chegando ao segundo andar ouvi. Não eram passos. Era o som de algo sendo arrastado. Shht, shht. E um murmúrio baixo, rítmico. Parecia uma reza, mas as palavras eram ininteligíveis, sibiladas, rápidas demais para serem humanas. Meu bom senso gritava para eu voltar, trancar-me na guarita e esperar o amanhecer. Mas a curiosidade mórbida e o senso de dever me empurraram escada acima. Quando cheguei ao topo da escada do terceiro andar, a luz alaranjada vinha do final do corredor, da antiga capela do dormitório. O corredor parecia se esticar. As sombras das portas abertas pareciam poços sem fundo. Eu apontei a lanterna e gritei: "Segurança! Quem está aí?" O murmúrio parou. A luz alaranjada se apagou instantaneamente. E então, uma risada infantil, cristalina e maliciosa, ecoou de todas as direções ao mesmo tempo. Avancei pelo corredor, o coração martelando contra as costelas. A cada porta que eu passava, eu tinha a sensação nítida de que alguém estava parado logo ali dentro, no escuro, prendendo a respiração enquanto eu passava. A minha lanterna falhou. Piscou 1, 2 vezes, e a luz enfraqueceu, ficando amarelada. Dei 2 tapas nela. Voltou, mas fraca. As pilhas eram novas. Cheguei à porta da capela. Estava fechada. Coloquei a mão na maçaneta de bronze gelada. Ela girou sozinha sob minha mão, puxando-me para dentro. O interior da capela estava mergulhado em sombras, mas a luz da lua entrava pelos vitrais quebrados, projetando figuras distorcidas de santos no chão. E lá, no altar, estava a fonte do barulho. Não havia ninguém, mas os bancos. Os pesados bancos de madeira maciça estavam empilhados em uma torre precária, quase tocando o teto, desafiando a gravidade. Quem, ou o que, teria força para fazer aquilo em silêncio? Aproximei-me da torre de bancos. Foi quando ouvi o som de pés descalços correndo atrás de mim. Virei-me rápido, iluminando o fundo da capela. Nada. Apenas poeira. Quem está aí? Minha voz tremeu. Do confessionário no canto escuro da sala veio a resposta. Uma voz sussurrada, feminina, mas com uma ressonância dupla, como se 2 pessoas falassem ao mesmo tempo. Ele não gosta que você esteja aqui, Carlos. Eles sabiam meu nome. O confessionário se abriu lentamente. A escuridão lá dentro era absoluta. Eu queria correr, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Do escuro do confessionário, uma bola rolou para fora. Uma bola de couro antiga, dessas de futebol dos anos 50. Ela rolou e parou exatamente nos meus pés. Chutei a bola para longe num reflexo de pânico. No momento em que a bola tocou a parede, a torre de bancos desabou. O estrondo foi ensurdecedor. A poeira subiu, cegando-me. No meio da nuvem de pó, vi silhuetas, pequenas, dezenas delas, crianças. Mas elas não tinham rostos. Onde deveriam estar os olhos e a boca havia apenas pele lisa. Elas estavam de uniforme, paradas, olhando para mim. A temperatura caiu tanto que eu podia ver minha respiração condensar. Uma das crianças, a que estava mais à frente, levantou o braço e apontou para mim. Depois apontou para a porta. O grito não foi auditivo, foi mental. Explodiu dentro da minha cabeça como uma bomba. Senti meu nariz sangrar. A dor foi lancinante. As luzes da minha lanterna estouraram. Escuridão total. Tateei o caminho de volta, tropeçando nos bancos caídos, ouvindo risadinhas e o som de tecidos roçando em mim. Sentia mãos pequenas agarrando minhas calças, puxando minha camisa.
Eu gritava, batendo no ar com o cacetete, acertando apenas o vazio. Consegui encontrar a porta e saí para o corredor. A lua iluminava o corredor agora. E no chão, pegadas molhadas. Pegadas de pés pequenos, feitos de um líquido escuro e viscoso, que vinham da capela e seguiam em direção à escada, descendo. Eu me demiti naquela mesma noite por telefone de dentro do meu carro trancado, a 5 quilômetros do local. O encarregado riu, disse que eu era frouxo. 2 semanas depois, o vigia que me substituiu foi encontrado em estado catatônico, trancado dentro de um dos armários do vestiário. Ele desenhava compulsivamente círculos nas paredes com as próprias unhas. O colégio continua lá, abandonado. Mas quem passa na estrada à noite jura ver luzes no 3º andar. E eu sei que não são lanternas. Relato número 3. Espelhos são portais. Qualquer cultura antiga vai te dizer isso. O Feng Shui alerta sobre a posição deles no quarto. Os vitorianos cobriam os espelhos quando alguém morria. Mas numa escola de balete, o espelho é a ferramenta de trabalho. É onde a vaidade e a autocrítica se encontram. Imagine uma sala com paredes cobertas de espelhos, abandonada há 20 anos, acumulando reflexos de dor, exaustão e obsessão pela perfeição. Eu sou corretora de imóveis. Minha função é vender sonhos, ou pelo menos vender metros quadrados. Aquele casarão antigo no centro do Rio era uma joia arquitetônica, mas tinha uma energia pesada, como diziam os vizinhos. O proprietário queria se livrar dele rápido. O preço estava muito abaixo do mercado. Eu deveria ter desconfiado. O lucro fala mais alto que a intuição, infelizmente. Fui fazer a vistoria sozinha numa tarde chuvosa de quinta-feira. O prédio tinha 3 andares, piso de madeira nobre, teto alto. Mas o cheirava a talco velho e madeira úmida. O 1º e o 2º andar estavam vazios, apenas salas amplas. O problema estava no 3º andar, onde ficava a sala principal de ensaio. Dizem que dançarinos deixam um pedaço de sua alma no palco. Naquela sala parecia que eles tinham deixado algo mais. A sala era cercada de espelhos do chão ao teto em 3 das 4 paredes. Os espelhos estavam manchados, oxidados pelo tempo, criando aquelas manchas negras que parecem buracos na realidade. Eu entrei na sala falando ao telefone com meu marido, distraída. Quando desliguei, o silêncio caiu. E então eu percebi. O meu reflexo nos espelhos, ele não estava sincronizado comigo. Era uma fração de segundo de atraso. Um delay na realidade. Meu nome é Fernanda. Sou uma mulher prática. Não acredito em horóscopo nem em superstições. Mas o que vi naquela sala desafiou tudo o que aprendi em física. Eu estava no centro da sala, admirando o espaço, calculando mentalmente quanto custaria a reforma. Caminhei até o espelho da parede norte para limpar uma mancha e ver o estado do vidro. Ao me aproximar, vi meu reflexo se aproximar também. Normal. Mas quando parei, o reflexo deu mais um passo. Meu sangue gelou. Fiquei estática, encarando a mim mesma. A outra eu no espelho estava usando a mesma roupa, tinha o mesmo cabelo, mas a expressão dela era de puro pavor. Ela não estava me imitando. Ela estava tentando me avisar de algo. Olhei para os outros espelhos. Nas paredes laterais, meus reflexos estavam de costas para mim. Mas eu estava de frente para eles. Como meu reflexo poderia estar de costas se eu estava olhando para o espelho? A sala começou a girar. Senti uma tontura forte. O som da chuva lá fora desapareceu. No lugar, começou uma música de piano, abafada, distante, tocando uma valsa lenta e desafinada. Plim, plom, plim. Tentei sair da sala. Corri para a porta. Estava trancada. Eu não a havia trancado. A maçaneta girava, mas a porta não cedia, como se alguém a segurasse do lado de fora. Voltei-me para a sala. A música de piano ficou mais alta. E então nos espelhos eu vi. Atrás dos meus reflexos distorcidos, começaram a aparecer outras figuras. Bailarinas, mas não eram belas. Eram esqueléticas, com a pele cinza, os olhos fundos, os pés sangrando dentro das sapatilhas de ponta. Elas dançavam no reflexo, girando em torno da minha eu do espelho. Mas na sala real onde eu estava não havia ninguém.
Eu estava sozinha no centro do assoalho, mas cercada por uma companhia fantasmagórica nos vidros. De repente, o reflexo da parede norte, aquela que tinha dado um passo extra, começou a bater no vidro. A minha cópia batia desesperada no vidro, gritando sem som, olhando para algo atrás de mim, na realidade física. Senti uma respiração quente na minha nuca. Um cheiro de podridão. Girei o corpo. Nada. Olhei para o espelho novamente. A coisa estava lá. No reflexo, logo atrás de mim, havia uma mulher alta, vestida de preto, com um pescoço alongado de forma inumana, quebrado para o lado. Ela segurava meus ombros no reflexo. Senti o peso das mãos nos meus ombros reais. Mãos frias, ossudas, apertando com força, cravando as unhas na minha carne. A dor era real. Eu gritei, tentando me soltar, mas estava paralisada. A figura no espelho sorriu. Um sorriso largo demais, cheio de dentes pontiagudos. Ela sussurrou no meu ouvido, e eu vi seus lábios se moverem no reflexo e senti o ar gelado na minha orelha. Mais uma para a companhia. A posição está aberta. Ela começou a me forçar para baixo, dobrando meus joelhos. Eu sentia meus ligamentos estalarem. Ela queria que eu dançasse? Que eu me quebrasse? Numa onda de adrenalina, mordi minha própria língua para sair do transe da dor. Joguei meu corpo para trás, contra a coisa. Não atingi nada sólido, caí de costas no chão. Mas o aperto soltou. Rastejei até a porta, chorando, chutando a madeira. A música de piano parou num acorde dissonante e estridente. Os espelhos. Todos eles estalaram ao mesmo tempo. Rachaduras surgiram como teias de aranha, distorcendo as imagens das bailarinas mortas. A porta cedeu de repente. Rolei para o corredor, vomitando de nervosismo. Desci as escadas rolando, perdi um sapato, deixei minha bolsa para trás. Nunca recuperei. O casarão continua à venda. Às vezes passo na frente de carro. As janelas do terceiro andar estão sempre fechadas. Mas juro que, se você olhar com atenção, verá marcas de mãos pequenas no vidro de dentro para fora. E no meu ombro, tenho até hoje as marcas roxas de dedos longos que nunca desapareceram completamente. Os médicos dizem que é má circulação. Eu sei que é uma marca de propriedade. Relato número 4. Água tem memória. Dizem que ela retém as emoções dos lugares por onde passa. Uma escola que foi abandonada não por falta de alunos, mas por uma tragédia natural, carrega um tipo diferente de assombração. Não é o abandono lento, é a interrupção brusca. Cadernos abertos sobre as mesas, mochilas penduradas, tudo congelado no tempo e depois coberto por lama e lodo. Fui contratado para avaliar a estrutura para uma possível demolição. A escola técnica ficava numa baixada que alagava frequentemente, mas a última cheia tinha condenado o prédio. O subsolo, onde ficava a biblioteca e o laboratório de informática, ainda tinha água estagnada até os joelhos. Água negra, oleosa, parada há meses. Descer para aquele subsolo foi como descer para o inferno de Dante. O cheiro de papel molhado e mofo era insuportável. Minha lanterna cortava a escuridão, iluminando estantes de metal enferrujadas que se erguiam da água como costelas de um leviatã morto. Livros inchados flutuavam como cadáveres inchados na superfície negra. Eu estava usando botas de pescador, aquelas que vão até a cintura. O som da água se movendo ao redor das minhas pernas era o único ruído. Shhh, ploc, shhh, ploc. Mas de vez em quando eu ouvia um gloob, uma bolha grande subindo à superfície longe de onde eu estava. Gases do pântano, pensei. Mas gases não nadam, e algo estava nadando naquela água ao meu redor. Meu nome é Roberto, engenheiro civil. Eu sou um homem da ciência dos números do concreto armado. Fantasmas não entram nos meus cálculos de carga estrutural. Mas aquela biblioteca testou meus limites. Eu precisava verificar as colunas de sustentação no fundo da sala. A água estava gelada, penetrando através da borracha da bota, esfriando meus ossos. A atmosfera era pesada, úmida, difícil de respirar. Enquanto caminhava, senti algo roçar na minha perna. Pensei ser um livro flutuando ou um pedaço de madeira. Ignorei. Continuei andando. Novamente. Um toque mais firme.
como uma mão tentando agarrar meu tornozelo sob a água. Parei. Apontei a lanterna para a água negra. Impossível ver qualquer coisa abaixo da superfície. A água era tinta pura. Tem algum animal aqui? Pensei. Ratos. Cobras. Então, a uns 5 metros de mim, uma estante de livros tombou. Crash! O som foi amplificado pela acústica do subsolo, ecoando como uma explosão. A água agitou-se violentamente, ondas batendo na minha cintura. Fiquei imóvel, esperando o eco morrer. Quando o silêncio voltou, ouvi um som vindo de trás da estante caída. Um som úmido. Slurp. Como alguém saindo da lama. Apontei a luz. Uma figura começou a se erguer de trás da estante. No início parecia apenas um amontoado de lixo e algas, mas então tomou forma. Tinha braços, pernas, cabeça. Mas era feito de... livros? Papel machê podre? Lama? Não. Era uma pessoa. Ou o que restou dela. A figura estava coberta de lodo cinza, os olhos brancos, leitosos, cegos. Ela vestia o que parecia ser um uniforme antigo da escola, rasgado e podre. Ela abriu a boca. Água preta escorreu. E ela emitiu um som. Não um grito, mas um gorgolejo. Ajuda! Atrás dela, outras cabeças começaram a emergir da água. Dezenas. Rostos pálidos, azulados, surgindo da superfície oleosa como boias macabras. Eram os fantasmas da enchente? Não houve mortes registradas naquela escola. Então, o que eram aquilo? Energia residual? Memórias plasmadas na água? A coisa principal avançou em minha direção. Ela não andava. Ela deslizava pela água sem fazer ondas. Eu tentei recuar, mas minha bota prendeu em algo no fundo. Fiquei preso. O pânico tomou conta. Puxei a perna com força, gritando. A figura estava a 2 metros. Eu podia sentir o cheiro dela. Cheiro de rio podre e carne em decomposição. Ela estendeu a mão. Os dedos eram longos, com a pele soltando. A voz borbulhava. Senti mãos agarrando minhas pernas debaixo da água. Muitas mãos. Puxando para baixo. Eu estava afundando. A água chegou ao meu peito. Num ato de desespero, soltei as presilhas do macacão de pesca. Mergulhei para fora dele, caindo na água gelada e imunda, mas ficando livre do peso. Nadei desesperadamente em direção à escada, chutando qualquer coisa que tentasse me tocar. Senti dedos roçando meus pés descalços. Subi a escada de 4, tossindo água podre e vomitando no patamar seco. Olhei para baixo. A água estava calma novamente. Apenas o meu macacão vazio flutuava lá, como um corpo sem alma, sendo lentamente puxado para o fundo por mãos invisíveis. O relatório que entreguei dizia que o subsolo estava inacessível devido a riscos biológicos extremos. A escola foi demolida, o buraco foi aterrado com toneladas de entulho e terra. Construíram um estacionamento em cima. Mas o guarda do estacionamento me disse outro dia que, em noites de chuva forte, quando as poças se formam, ele ouve vozes gorgolejando vindas dos bueiros. Vozes pedindo ajuda. Vozes pedindo para estudar. Relato número 5. Teatros de escola são lugares estranhos. São palcos de primeiros beijos, de apresentações vergonhosas e de sonhos de grandeza. Mas quando as luzes da ribalta se apagam e a cortina de veludo vermelho, pesada e empoeirada se fecha, o auditório se torna um mausoléu. A acústica perfeita projetada para projetar a voz acaba projetando também o silêncio e os pequenos ruídos que deveriam passar despercebidos. Eu fui aluno dessa escola. Anos depois, voltei como professor de literatura. Eu amava aquele teatro. Tinha uma mística. Havia a lenda do fantasma da ópera local, um aluno que supostamente se enforcou nas vigas do teto nos anos 80. Clichê, eu sei. Toda escola tem uma história dessas. Eu costumava ficar até tarde corrigindo provas na sala dos professores, mas às vezes ia para o auditório ler. Gostava da paz. Numa sexta-feira à noite, véspera de feriado, eu estava sozinho no palco, sentado na beira, lendo Shakespeare em voz alta para as cadeiras vazias. Apenas a luz de serviço, aquela lâmpada solitária no centro do palco, a Ghost Light, estava acesa.
De repente ouvi aplausos. Não uma ovação. Aplausos lentos, sarcásticos. Clap, 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 vindos da última fileira lá no alto, na escuridão. Meu nome é Marcos. Sou um homem racional, professor, pai de família. Naquele momento pensei que fosse o zelador, Sr. Hélio, me pregando uma peça. Muito engraçado, Hélio, gritei, minha voz ecoando no vasto salão. Os aplausos pararam. Levantei-me, apertei os olhos contra a escuridão da plateia. A luz de serviço criava sombras longas e distorcidas no palco. Hélio, chamei de novo. Silêncio. Então, as cortinas laterais, as pernas do palco começaram a balançar. Não havia corrente de ar. Elas balançavam como se alguém estivesse correndo entre elas, zigue-zagueando. Senti um arrepio na espinha. Peguei meu livro e decidi ir embora. Quando me virei para a saída dos bastidores, dei de cara com um manequim, um daqueles manequins de costura sem cabeça usado pelo clube de teatro. Ele estava no meio do caminho. Eu tinha certeza absoluta de que ele não estava lá quando entrei. Desviei do manequim com o coração acelerado. Alguém está aqui, pensei. Algum aluno invadiu. Cheguei ao corredor dos camarins. As luzes estavam piscando. O corredor era estreito, cheio de araras com figurinos antigos, vestidos vitorianos, capas, fardas militares. Roupas que pareciam pessoas enforcadas na penumbra. Ouvi um sussurro vindo do camarim 3. A porta estava fechada. Colei o ouvido na madeira. Alguém estava recitando Hamlet. Mas a voz mudava. Ora era grave, masculina, ora aguda, feminina, ora infantil. Como um rádio mudando de estação freneticamente, mas mantendo o mesmo texto. Abri a porta num solavanco. Vazio. Apenas o espelho do camarim cercado daquelas lâmpadas redondas. Todas apagadas, exceto uma, que piscava loucamente. E no espelho, escrito com batom vermelho fresco, sua vez. O cheiro de batom barato impregnava o ar. A porta atrás de mim bateu com força, trancando-me. A luz do corredor apagou. Fiquei no escuro total, apenas com a luz piscante do espelho. Então, vi pelo reflexo. As roupas nas araras atrás de mim começaram a se mexer. As mangas se levantavam. Os vestidos se enchiam como se corpos invisíveis os vestissem. Um vestido de noiva antigo flutuou em minha direção. Eu podia ouvir a respiração de quem o vestia, mas não via ninguém. Apenas o cetim amarelado se movendo e o véu flutuando no ar. Fui prensado contra a bancada de maquiagem. Senti mãos invisíveis no meu pescoço. Mãos fortes. Eu comecei a recitar. Pelo amor de Deus, eu comecei a recitar Hamlet, chorando, tremendo, mijando nas calças. As roupas pararam. O vestido de noiva olhou para mim. O capuz do véu virou na minha direção. Senti que estava sendo julgado. Uma plateia de fantasmas e roupas velhas decidindo meu destino. De repente, o espelho à minha frente explodiu. Cacos voaram no meu rosto. Gritei e caí no chão, cobrindo a cabeça. As luzes acenderam. Todas elas, fortes, cegantes. O som de aplausos explodiu novamente, desta vez ensurdecedor, uma multidão gritando, bravo, bravo. Mas eu estava sozinho no camarim destruído. As roupas estavam caídas no chão, imóveis. A porta estava destrancada. Saí daquela escola e nunca mais voltei para pegar minhas coisas. Fui transferido. Tenho cicatrizes minúsculas no rosto por causa do vidro. Mas o pior não é isso. O pior é que, até hoje, quando vou ao teatro assistir a qualquer peça, se fecho os olhos por um segundo, ouço aquela voz no meu ouvido. Sua atuação foi medíocre, Marcos. Vamos precisar de um bis. Escolas são fundações. Elas constroem quem somos. Mas, às vezes, o que foi construído ali não pode ser demolido. Essas energias, essas memórias, esses ecos, eles continuam na sala de aula, esperando a próxima chamada. E você? Já olhou para trás quando passou por aquela escola abandonada no seu bairro? Talvez você devesse, ou talvez seja melhor continuar andando e rezar para que o sinal nunca toque para você.